Fala galera, eu sou o Ramário Lima e esse é o canal Ideias de Milhões. Pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo. Até hoje eu nunca vi alguém criar um canal e no primeiro vídeo avisar que aquele é o primeiro vídeo, mas eu acho que essa pequena informação vai servir para que as pessoas entendam, para que vocês entendam qual o propósito desse canal, qual é o objetivo dele. E tudo começou em 2016. Eu era frentista, aliás, eu já tinha passado de frentista, eu já era subgerente de um posto de combustíveis e ganhava relativamente bem, vivia uma vida tranquila com minha esposa e o meu filho, né? Hoje nós somos em quatro, eu, a minha esposa, o meu filho Pedro Alisson, e a Melissa, que na época não havia nascido ainda. Então, eu pedi as contas, né, daquele emprego. Quer dizer, eu ganhava bem, né, como eu falei, relativamente bem para uma cidade pequena como a que eu vivo. E só que eu queria mais. Eu queria, eu queria não ter patrão, eu queria não ter horário para trabalhar, nem que eu precisasse trabalhar 14 horas por dia, mas eu não queria ter aquele horário estipulado para trabalhar. Eu não queria ter um teto de ganhos. Eu queria que meus tetos de ganhos fossem infinitos. Então, eu sabia que ali eu tinha um trabalho que me pagava X valor, independente se a empresa vendesse mais, se a empresa vendesse menos, eu ia sempre ganhar aquele mesmo valor. E aquilo para mim não me interessava mais, porém eu não tinha nenhum tipo de planejamento. Eu apenas resolvi ali de uma hora para outra tomar aquela decisão. Eu lembro que a gerente, para quem eu informei que queria sair, ela ainda perguntou: "Você tem certeza que você quer fazer isso? Você já tem um plano, já tem alguma ideia em mente?" Não, não, não tenho nada. Eu quero tentar, eu quero voar. Então, ah, fiz fizemos um acordo, a empresa ela me pagou os meus direitos, inclusive até seguro-desemprego eu tive direito, como a gente entrou em um acordo, né? Foi como se a empresa tivesse me demitido e ali eu tive até um certo fôlego. Porém, quando eu saí eu não tinha nada em mente, eu não tinha, eu não tinha uma ideia do que eu ia fazer, do que eu ia tentar, em que eu ia investir. E foi quando veio a primeira ideia. Na época, em 2016, estava na época da febre da Rinode. Então o negócio era Rinode, era ficar rico com Rinode, você vai mudar sua vida e tal. Eu digo, pronto, então aqui eu vou colocar as minhas forças aqui. E estudei, treinei, corri atrás, vendi produtos. Eu me lembro que eu entrei com kit de R$ 2.200, porque não? Porque você tem que entrar com kit top, se você quer ter um resultado top e tal. E ali trabalhei. Me lembro que eu passei mais ou menos uns 3 meses trabalhando focado, e era manhã, tarde, noite, era participando de eventos, convidando pessoas, fazendo aquele trabalho forte. E eu me lembro que eu bati o primeiro nível da empresa ali por volta do segundo para o terceiro mês. E eu me lembro que o que era dito era que se você batesse ali o nível de líder, que é o primeiro nível da empresa, você ganharia ali na faixa de uns 330, R$ 400. Não era grande coisa, né? Mas para a época já ia me ajudar na gasolina, já ia me ajudar em alguma outra coisa ali que eu precisasse, né? Porém, quando foi feito o fechamento, eu bati o nível de líder, então fizemos ali o fechamento do mês. Quando fechamos o mês, meu bônus R$ 110. R$ 110, para vocês terem uma ideia, não era nem possível sacar dinheiro do meu escritório virtual da Rinode. Então, ali para mim foi um momento que eu me senti, não vou dizer prejudicado, porque não é que a empresa escondia essas informações, mas era um, era para mim era uma coisa que não, vai dar certo, eu vou ali, vou ganhar meus 330, depois eu vou aumentar para 600 e assim tal. Só que quando veio aquele primeiro bônus tão pequeno que eu não pude nem sacar, eu tive que trocar para o produto, para mim aquilo me desmotivou a ponto de eu desistir.
Então, lá estava eu, mais uma vez, desempregado, agora com menos dinheiro, né? Porque eu tinha uma certa reserva guardada referente aos meus direitos, mas eu tinha menos, porque todo mês eu tinha as minhas despesas, tinha coisas para resolver, né? Conta para pagar, que não falta, nunca falta, né? E aí veio a minha segunda ideia, que foi montar uma lojinha de CDs, DVDs. Então, montei essa lojinha no centro. Eu me lembro que se chamava ARP Discos, né? Que era o nome da minha esposa Arlênia, Ramário, o meu nome, né? Que é Ramário, e Pedro Alisson, que é o meu filho. Lembrando que a Melissa não tinha nascido ainda. E eu me lembro que durante um ano aquela lojinha ela me sustentou, né? Eu dava para pagar as contas, não dava para juntar, não dava para, mas no geral, pô, me ajudou bastante. Então, só que o que que acontece? Foi na época que estava acontecendo a transição ali em 2017 do DVD, né, do DVD físico, né, para a mídia digital. Então começou ali a pegar mais força a Netflix, o YouTube, começou a aparecer sites onde você baixava ali os filmes e séries, você assistia do seu próprio celular, e isso aí acabou que me prejudicou. E eu comecei a não ter mais vendas, começou a cair muito, 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 até que chegou um tempo, uma hora que eu tive que fechar a lojinha. E aí, mais uma vez, me vi ali com menos dinheiro ainda, né? Já passando por uma dificuldade ali bastante extrema. E aquilo chegou a um ponto de que os meus familiares, né? Meu cunhado, meu sogro, minha sogra, meus parentes começaram a fazer cestas básicas para minha casa, porque eu não tinha coragem de pedir, mas eles, como eles sabiam como estava a situação, eles me ajudavam, e aquilo fazia com que eu me sentisse para baixo, me sentisse um inútil. Quer dizer, eu casei, peguei minha esposa, coloquei dentro de uma casa para que ela sofresse, para que ela passasse necessidade, pô, não tinha condições aquilo. O que que acontece? Eu me lembro que um pouco antes de eu sair do posto, ali em 2015, eu pegava amendoins torrados e vendia nos comércios. Fazia 30 pacotinhos de 30 gramas e saía vendendo nos comércios, e aquilo vendia bastante. Eu lembro que minha mãe falou comigo. Minha mãe disse: por que que você não pega aqueles amendoins que você vendia e vai vender de novo? Aí eu falei: mamãe, mas o valor do amendoim já aumentou, não é mais o mesmo valor, com certeza o meu lucro vai ser menor. Ela disse: mas é melhor do que você ficar em casa sem fazer nada. Melhor do que você ficar esperando vir um milagre de onde não vem, porque você tem que fazer alguma coisa. E aquilo me despertou, né? Eu me lembro que eu comprei um pacote, né, comprei 1 quilo de amendoim. Eu ganhava ali por pacote de amendoim na faixa de R$ 3, R$ 4 por pacote de amendoim. E peguei, comprei 1 quilo, fiz a primeira remessa e em uma tarde eu vendi todo aquele amendoim. Então, quer dizer, aquilo já me deu um certo ânimo. E eu me lembro, só que assim, eu chegou um ponto que eu estava tão endividado, eu cheguei a dever dez mil reais, 10 15 mil reais, não me lembro ao certo, entre 10 e 15 mil reais, pagava juros, e, e eu os amendoins ao como é que eu posso dizer? À medida que os amendoins eles iam me dando mais lucro, né? As vendas iam aumentando, eu ia começando a vender mais, a poder comprar mais, ter mais lucro, porque eu comprava mais, o preço ficava menor. Mas chegou um ponto de que mesmo com a minha fábrica indo relativamente bem, né? Que eu poderia crescer mais, mas ainda não tava dando o lucro necessário para que eu pudesse me sair daquela situação. Então, eu me lembro que eu estava planejando montar outras rotas fora da minha cidade. Então, eu comecei a me organizar. Na época, eu tinha minha moto, porém, ela estava atrasada. A minha carteira de motorista também estava atrasada. E eu me lembro que eu fui para uma cidade vizinha, já me organizando para ajeitar minha carteira, enfim, para deixar minha moto em dias, para que eu pudesse fazer rota nas cidades vizinhas. Então, o que que acontece? Nessa viagem,
que eu fui já fui vender e voltei com esse pensamento e tal. E, enfim, pensei até em colocar amendoim moído também, não só o amendoim torrado, que eu vendia muito em barzinho, eram os amendoins, era 30 gramas, então eu vendia bastante em barzinho. Só que eu comecei a pensar em colocar também amendoim moído. Porém, como eu falei, a situação não estava boa. Então, quando eu cheguei dessa cidade, já tinha feito minhas vendas, quando eu cheguei dessa cidade, eu recebi a ligação da gerente do posto onde eu trabalhava, me oferecendo um emprego de volta. E naquela hora, ó, não pensei duas vezes, né? Peguei o emprego de volta, eu me lembro que cheguei em casa, eu chorei, me sentei na área de serviço da minha casa e comecei a chorar por conta de tudo que eu estava passando, né? Acho que juntou toda aquela situação e eu meio que me emocionei, né? E voltei a trabalhar no posto. Em 2017, eu saí em 2016, ali no começo de 2016, voltei no final do ano 2017. E naquela hora eu prometi, não, pô, não quero mais, não quero mais saber de investir em nada, o meu negócio não é ser empreendedor, meu negócio é trabalhar para os outros mesmo e seguir minha vida aqui, ganhando, pô, ganhava bem para uma cidade pequena, né? Embora eu tenha voltado a ser frentista, não era mais subgerente na empresa, mas sim frentista, né? O que eu tinha sido durante a primeira passagem que eu tive no posto, ali no começo, né? E aí, é, e aí eu me lembro que ao se passar dos anos ali, 2017, sendo que eu não parei com a fábrica de amendoim. Fiquei com a fábrica de amendoim, por mais que eu dissesse que não queria mais renda extra, não queria mais empreender com outras coisas, eu queria, no fundo, eu queria continuar. Eu queria vencer, eu queria ter essa liberdade. Mas eu falava pro meu patrão que não, pô, é só pôr renda extra, porque eu tô devendo ainda dinheiro a juros, preciso pagar e tal. E ele, pô, cara, mas eu queria mais você ficar só aqui e tal. Eu disse, não, mas era o João, o nome dele é João Severo, gente muito boa. E, pô, cara, mas eu queria que você ficasse aqui, só você vai cansar no seu trabalho de renda extra, quando você chega, você já chega cansado. Não, pô, mas meu atendimento é bom. Pode perguntar aí para qualquer cliente. E eu me lembro que isso foi em 2017, e só que eu não parei de investir em outras coisas. Por mais que eu não quisesse, aliás, não é que eu não quisesse, mas por mais que eu achasse que eu não tivesse ali capacidade para montar o meu negócio, para ser um empreendedor, eu não consegui parar. Então é uma coisa que está na alma da gente, né? Quem gosta de empreender, quem quer crescer, não vai conseguir ter um emprego, ter um salário fixo, não vai conseguir. Uma hora ele vai querer mais, né? E foi ali o meu caso. Eu comecei, eu voltei com a fábrica de amendoins, né? Não, na verdade, nem cheguei a parar. E fui aumentando, aumentando. Aí, só que isso em 2019, aliás, no final de 2019, eu tinha saído de todas as minhas dívidas. Lembrando que eu voltei no final de 2017. Então, no final de 2019, ali, com 2 anos que eu estava no posto, eu saí de todas as minhas dívidas. E o meu plano para 2020 era voltar a trabalhar só com a fábrica de amendoim. Sair, pedir as minhas contas mais uma vez, né, arriscar, e 2020 expandir mais ainda a minha fábrica de amendoins, sendo que eu já estava nas cidades vizinhas, eu já tinha ajeitado minha carteira de motorista, a minha moto já estava em diesel, então eu já podia viajar para as cidades vizinhas, fazer mais vendas, produzir mais, porque eu comprava amendoim cru, torrava e vendia, então empacotava, fazia todo aquele trabalho e enfim, tudo era eu. Era eu, às vezes minha esposa me ajudava bastante também, e chegou um tempo que eu cheguei até um funcionário que trabalhava comigo. Então, quando foi em 2020, veio a pandemia, né? E assim, graças a Deus que eu não saí do posto antes da pandemia, porque se fosse na pandemia, o negócio tinha ficado russo para mim, porque eu não ia ter nenhuma renda. Então, quando foi em 2000, quando chegou a pandemia, eu tive que parar com a fábrica de amendoim, porque os bares não abriam, né? Abria, mas depois fechava, né? Então o pessoal não queria comprar uma mercadoria que vencia, né? Não demorava ali 90 dias, mais ao mesmo tempo, ninguém sabia quanto tempo ia durar essa pandemia. E aí, só que, graças a Deus, passou-se a época da pandemia e voltei a trabalhar com a fábrica de amendoins e também comecei a trabalhar também com marketing multinível, com uma outra empresa que não era mais a Rinodê, só que
eu já tinha mais tato, já tinha mais malícia para trabalhar com o marketing multinível. Uma malícia, só que a malícia é entre aspas, né? Não é que eu me aproveitasse de ninguém, mas eu já sabia fazer o trabalho, já sabia oferecer o plano de negócio, já sabia vender o produto. E também comecei a trabalhar com TV digital, né? Me ofereceram a oportunidade, me mostraram, né, o sistema de canais digitais e eu comecei também ali a trabalhar também com aquilo. Então, chegou um momento, em 2023, que eu já estava ganhando ali, eu trabalhava no posto, ganhava R$ 1.800 e já estava ali tirando de lucro com todas as minhas rendas R$ 6.000. Então, eu vi que aquele era um momento propício de eu sair, porém, por conta de tudo que eu tinha passado em 2016, em 2016, 2017, eu resolvi que eu não ia tomar uma decisão precipitada e depois me arrepender. Então, quando chegou 2023, eu já ganhava 3 vezes mais do que eu ganhava no posto, e eu ainda pensava em ficar até o final de 2023, porque eu queria estar com a renda ali, com lucro ali de pelo menos R$ 10.000 por mês, né, para eu poder sair e ter certeza de que eu não ia botar os pés pelas mãos mais uma vez. Então, quando chegou ali 2023, foi feita uma reunião e assim, como eu trabalhava com TV online, né, sistema de IPTV, eu precisava dar muito suporte. Então eu precisava estar sempre com o meu celular, por mais que eu estivesse trabalhando nas bombas, atendendo os clientes, eu também precisava dar suporte aos meus clientes. Então o cliente falava, às vezes, não que eu deixasse de atender um cliente do posto para poder atender um cliente do IPTV, mas eu pedi para o cliente do IPTV, para o meu cliente, esperar um pouquinho. Pô, aguarda aí um pouquinho, eu já que eu já vou te atender. E enquanto isso eu ia atender o cliente, depois voltava e resolvia o problema do cliente. Porém, foi feita essa reunião e nessa reunião foi dito que não podia se mais mexer em celular no posto de combustível durante o horário de trabalho. Então eu não poderia ficar sem meu telefone. Então, qual a decisão que eu tomei? Pedir as contas. Eu me lembro que a gerente, que é a mesma gerente a qual eu pedi as contas da primeira vez, teve um espanto, né? Pô, você tem certeza, lembra tudo que tu passou e tal. Só que assim, ela não sabia que eu tava ganhando ali 3 vezes mais do que eu ganhava no posto. Eu não poderia abandonar uma renda que me dava 3 vezes mais para ficar com uma que me desse uma, mesmo que fosse algo, entre aspas, garantido, né? Porque a verdade é que eu não acredito em garantias. Você hoje é funcionário de uma empresa, amanhã você pode não ser mais, e quem é que pode impedir de um patrão te demitir? Então, pedi minhas contas e hoje eu tenho, graças a Deus, uma estabilidade. Não vou dizer estabilidade, eu não, como eu falei, eu não acredito em estabilidade, mas eu tenho uma estabilidade controlada, né? E hoje eu faturo aí, tenho de faturamento mais de R$ 20.000, já cheguei a faturar no mês R$ 20.000. Então, para mim, eu tenho voltando ao início do que eu estava falando em relação a dizer que esse é o primeiro vídeo do canal, eu tenho, eu tenho essa experiência de quem saiu da CLT e que conseguiu avançar, conseguiu crescer. E eu quero passar isso para vocês, né? Hoje eu tenho a minha cabeça muito mais maturidade, muito mais conhecimento, que se eu tivesse o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse em 2016, quando eu saí do posto, mesmo sem ter uma ideia na cabeça, sem ter um plano, sem ter, enfim, sem ter um plano de ação, eu tenho certeza de que eu jamais voltaria a trabalhar para os outros, porque já teria uma mentalidade de enxergar oportunidades onde antigamente eu não conseguia ver. Então, a ideia desse canal é justamente mostrar para você ideias e mostrar opções para que vocês possam crescer, para que vocês possam ter a oportunidade de sair da CLT, de montar a tua empresa, seja uma empresa de vendas, seja uma empresa de venda de serviços, de venda de produto, de venda de serviços, enfim. Então, a ideia desse canal vai ser justamente essa. Então, eu pretendo, nos próximos vídeos, fazer um vídeo com ideias de negócios, tanto ideias de negócios que tenham um valor um pouco mais alto para você começar, como negócio que você pode começar sem investir nada, entendeu? Então, o que eu tenho aqui para vocês é isso. Então, eu espero
agradeço a você que ficou no vídeo até agora, né? Então eu vejo que você é um empreendedor, é um cara que tem um pensamento igual, tal qual o meu, e peço que você se inscreva no canal, né? Deixa o curtir aí, deixa um comentário aí, conta um pouco também da tua história, se você é CLT, se você tem a vontade de sair, se você já saiu, já quebrou a cara e depois voltou, vai ser muito legal para mim também saber. E a primeira proposta do vídeo é essa. E, enfim, aí, nos próximos vídeos aí a gente vai trazer, como eu falei, ideias de negócio e também alguns desafios que eu vou estar fazendo também, mostrando como se faz, né? Então vai ser, eu vou criar também tipo um reality show mostrando ideias que eu tenho na minha cabeça de negócio que eu tenho certeza que daria certo tanto para mim pode dar certo para você também, ok? Então agradeço a você que ficou no vídeo até agora e até o próximo vídeo.